Bora lá, então. Então, vamos começar pela prova do Colégio Militar de Brasília 2017-2018, que são as 4 questões, beleza? O que vocês acharam dessa prova? Super, mega, ultra fácil, Eu certo? achei fácil. Ô, Pro, É. eu acertei 10 de 12. Opa, que maravilha! Que legal! Olha o Matheus, isso, que legal, Matheus. Tá feliz Não, aí, né? é o Arthur. Ah, sou o eu, Arthur. Oi, Pro. Oiê, quem tá aí? Eu, Gabriele, Júlia. Júlia, Gabriele, a Gabriele. Maravilha, vamos lá Oi, começar? Oiê, tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Então, o texto número 1, que se intitula A Descoberta, e eu vou ler para vocês, tá? Nós temos 2 alunos novos que vão acompanhar, e a partir de amanhã que eles vão fazer a prova. Bora lá. Bom dia, eu sou o pai do Buscapé. Do Buscapé? Do Otávio. Ah, do Otávio, pois não. Ele é muito danado. Eu sei, quer dizer, não, ele é um menino, vamos dizer, hiperativo. Hiper é pouco. Eu não acho que, por favor, não precisa se constranger. Eu sou pai e sei. Ele é um monstro. É. E é sobre isso que eu queria lhe falar. Ele contou que eu gritei com ele na aula. Olha aqui uma reticências aqui, ó. Então, a professora está falando, ele contou que eu gritei com ele na aula e não terminou a frase. Não, não, isso ele nem nota. Está acostumado. Ele nem nota o quê? O que ele está acostumado? A professora grita com ele na aula. A professora Isso grita com ele. mesmo, já está acostumado. É que a mãe dele está preocupada. Eu não me preocuparia. Todas as crianças são hiperativas nessa fase. O Buscapé, o Otávio, só é um pouco mais do que as outras. A sua senhora não deve... Mas ela está preocupada com outra coisa. O quê? O Buscapé não para de ler. Mas isso é ótimo. Desde que começou a ler, anda sempre com um livro debaixo do braço. Quando a gente estranha o silêncio dentro de casa, vai ver é ele não fazendo barulho. Está tirado no chão, soletrando um livro, muito compenetrado. Mas eu não vejo qual o problema. É a mãe dele que, bom, ela sente falta. Do quê? Da agitação do busca-pé. Ela não está acostumada, entende? A ter um intelectual em casa. Outro dia até brigou com ele. Por quê? Ele estava quieto demais. Ela gritou: eu não aguento mais, quebra alguma coisa. Mas eu não entendo o que eu posso. Bom, se a senhora pudesse, sei lá, não digo desencorajar o busca-pé, só dizer que ele não precisa exagerar. Desencorajar ele em quê? Em ler. Em ler, isso mesmo. Mas ele está descobrindo o mundo maravilhoso dos livros, isso é formidável. Só que a gente fica, não com um certo ciúme, beleza? Esse aí foi o texto A Descoberta, de Luiz Fernando Veríssimo. E nós temos ali no vocabulário o que significa a palavra hiperativo, que é excessivamente ativo, né? Aquele que não para, está sempre em atividade. Então, vamos lá. Questão número 1. Nós temos aí essa questão número 1. Acerca do personagem Otávio, o Buscapé, é correto afirmar que ele, letra A, ele era hiperativo, mas, apesar disso, a professora gostava muito dele e o compreendia, mantendo sempre a paciência com ele. A professora sempre tinha paciência com o Buscapé?
Não, porque um dia ela gritou com ele. Porque um dia ela Gritou com ele. gritou com ele. Então, ela aqui, ó, não é correto afirmar, porque nem sempre ela tinha paciência com ele, beleza? Então, a gente já elimina essa letra aqui, não é a letra A. Letra B. Ele era hiperativo, tanto em casa como na escola. E ao adquirir o hábito da leitura, todos começaram a se preocupar com o seu comportamento. E aí, tá correta essa ou não? Não, porque a professora não começou. Por que que não? Por que que não está Ela correta? gostou desse comportamento dele começar a ler. Não foram todos, né, que começaram a se preocupar com o comportamento dele. Apenas quem se preocupou? A mãe e o pai. Os pais, isso mesmo. Não é correto afirmar essa alternativa aqui. Letra C. Seu comportamento foi alterado devido ao que ele aprendeu lendo os livros. Agora ele é uma criança calma, que não faz barulho. Foi por esse motivo que o seu comportamento foi alterado? Não, é que ele ocupou o tempo dele lendo os livros em vez de bagunçar. Exatamente, não foi por esse motivo, não está correto afirmar isso. Letra D. A professora não entendia a preocupação dos pais do menino diante do fato de ele começar a ler e se apaixonar pelos livros. E aí, o que vocês acham? Essa daqui está correta? Sim. Sim, né? Ela não entendia a preocupação, porque o fato dele se interessar pelos livros é uma coisa muito importante, né? Por enquanto a gente sabe que essa aqui está correta. Letra E. Tanto seus pais quanto a professora estavam preocupados com sua mudança de comportamento, pois sentiam falta de sua agitação? Isso. Aqui não está certa. A professora não estava preocupada com a sua mudança. Era apenas os pais. Resposta correta, letra D. Todo mundo acertou essa? Eu acertei. E aí, pessoal, e vocês? E o restante do pessoal? É a D? Letra D de dado. Tá, obrigado. Alguma dúvida nessa questão? Não. Não. Sem dúvidas? Posso continuar? Olha lá, questão 2. A professora usava o termo hiperativo, entre aspas, para definir o comportamento de Buscapé. Dizer que Buscapé é hiperativo é o mesmo dizer que o menino é bastante inteligente? Não. Ô, professora, essa daí eu achei muito simples, porque no final do texto estava explicando o que era imperativo. Exatamente. O que é o hiperativo? Uma pessoa muito agitada. Exatamente. Já a resposta já foi dada ali no final do texto. Então, hiperativo não quer dizer que é bastante inteligente, demasiado estudioso, excessivamente desobediente, extremamente dedicado. Não, quer dizer o quê? Muito agitado. Ixi, Maria, olha aí, que essa lambança que vocês estão fazendo, apaga aí. Resposta correta da 2, a letra E. Sim. Alguma dúvida? Muito fácil? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Questão 3. No texto 1, o pai e a professora nomeiam o menino de forma diferente. O pai se refere ao Buscapé e a professora se refere ao Otávio. Por quê? Porque a professora tem mais intimidade com o aluno do que o pai? A professora tem mais intimidade? Ela chama ele pelo nome. Pelo nome, exatamente. Ela não tem mais intimidade, até porque o pai conhece ele desde que nasceu, né? A professora não. Letra B.
pai tem mais proximidade com o menino que a professora? E aí? Sim, Sim, O pai tem mais proximidade? eu marquei essa daí. tem Tá, essa. vamos deixar essa aí em aberto. Letra C. Professora não conhece bem nenhum de seus alunos? Não, ela conhece ele. Ela conhece, muito pelo contrário, ela conhece, ela, né, não deixa de conhecer. Letra D. A professora utiliza-se de linguagem inadequada com os alunos e, por esse motivo, ela se refere ele a Otávio? Não, Não, nenhuma dessas aqui por enquanto. Letra E. O pai e a professora são muito íntimos do aluno? E aí, são muito íntimos? O pai e a professora? a professora não. A professora não. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Todo mundo acertou? É a B? É a B. O pai tem mais proximidade com o menino que a professora, por isso ele chama o menino de busca-pé. Mas ela quer correta. Pode falar. Não, falou que a correta era a letra A. Não, a correta é a letra B de bola. A professora, ela não tem mais intimidade com o aluno que o pai. O pai... Professora, eu acho que mostrou uma questão que estava errada, mas não fazia sentido a resposta que mostrou que estava correta. Então, não tem... A 1 e a 2 é a B e a E, né? Não, a correta é a letra B de bola. Só tem uma correta. Não, a 1 e a 2. Ah, A um e letra a B dois. e E. Deixa eu ver aqui para você. A questão 1 é a letra D de dado e a 2 é a E de elefante. Isso mesmo. Bora lá. Questão número 4. Assinale a alternativa correta em relação aos elementos da narrativa presentes no texto A Descoberta. Então, olha só. Vocês teriam que ter marcado aí. Quanto aos elementos da narrativa presente, qual é a alternativa que está correta hoje? Não! Essa aí não é a prova que eu fiz. Eu não fiz essa prova. Eu fiz essa, professora. Quem está falando? Júlia. Você não fez essa prova ontem, Júlia? Não, eu fiz a prova, mas eu não fiz essa daí que você está mostrando. O que aconteceu? Eu acho que foi esse link. Eu coloquei um link e que vocês já tinham feito aquela prova. O que aconteceu? Eu coloquei embaixo, não é essa prova, segue o link da prova de hoje. E postei embaixo. Então, é essa prova aqui. Eu abri o segundo link que você postou. São duas abri o provas, segundo. Júlia. São duas provas. É a Colégio Militar de Brasília 2017-2018, a questão de 1 a 4, que eu vou terminar agora, e depois eu vou continuar na outra prova, mais 8 questões. Tá? Pode ser que você está confundindo com a outra lá, mas todo mundo fez essa prova? Sim. A Daphne eu sei que fez. Quem mais? Sim, Eu fiz. Ah, beleza, então. Então vamos continuar. Pro, eu fiz 20 minutos, pro. Beleza, bora lá. Assinale a alternativa correta em relação aos elementos da narrativa presentes no texto A Descoberta. Então, existem os elementos da narrativa, e vocês têm que fazer o quê? Saber qual é a correta em relação a esses elementos. Letra A. Busca-pé conta a história com o predomínio do discurso direto? não é que conta. O que é o discurso direto? É aquele que tem falas? O discurso direto é aquele que predomina a fala dos personagens. Muito bem, Daphne, isso mesmo. É a reprodução integral. E, por um acaso, é o busca-pé que conta a história? Não. Não é o busca-pé. Então, peraí, deixa eu arrumar aqui que tá ficando... Ô, professora, essa tirinha de baixo, eu lembro dessa prova. Lembra? Fui eu que dei, lembra?
Sim. Letra B. O narrador conta a história com predomínio do discurso indireto. O que é o discurso indireto? É o que não tem falas. É o que não tem Na fala, verdade, né? o que tem é falas. Isso, então não temos aqui a letra B como correta. Letra C. Todas. Olha só esse pronome aqui, ó. Todas as personagens citadas participam do diálogo? Todo mundo participa? Não, a mãe não participou. Quem mais? O filho. Exatamente. Só participou quem? Nem a mãe participa, só o pai e a Exatamente. professora. Então, não é a letra C. Letra D. O espaço. Não marca não ainda. Matheus, por favor. O espaço é a casa da família de Buscapé? Na verdade, não falavam Não. de Não, é na escola. é na escola. Provavelmente eles estavam na escola, né? Isso, provavelmente eles estavam na escola, então não é a letra D. Letra E, a crônica caracteriza-se por um diálogo entre a professora e o pai do aluno. Ai, meu Deus, olha isso. Sim. Sim, Eu tô né? aprendendo, professora, eu estava aprendendo crônica na escola. É, então. Não apaga aí, Arthur. Exatamente, o diálogo era entre a professora, gente do céu, não tem coordenação, e o pai do aluno. Beleza? E professora? Ó. Eita, nós. Eita, nós. Acho que exagerei um pouquinho. Não tem jeito. Beleza, então essa prova aqui, nós vamos encerrar e começar a outra, beleza? Vou abrir a outra, espera aí, com vocês. Era só um pouquinho. Agora são 8 questões, beleza? Vamos lá. Júlia, é essa prova que você fez? Sim, eu vi esse texto. Ah, então, e você não lembra da outra? Elas estavam juntas. Não, mas aquela Não? outra lá, eu nunca fiz. Então, tá bom. Então, vamos lá. Após a leitura do texto 3, responda as questões de 12 a 14. Aqui vai ser de 13 a 20, beleza? Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, só estamos espalhados. Mas já começamos a nos reunir. Olha só essa tirinha do Armandinho. Ele está falando com uma pessoa que possivelmente é seu pai, e o pai pergunta se ele quer mudar o mundo sozinho. E ele diz o quê? Que ele não está sozinho, que só estamos o quê? Espalhados. Mas já começamos a nos reunir. Tudo bem? Questão 13. As reticências usadas no segundo quadrinho, deixa eu só abrir aqui, peraí, da tirinha, indicam na fala de Armandinho uma. Lembra que eu falei das reticências na correção passada? Quem sabe me dizer qual a função das reticências? Eu coloquei a B. Eu também coloquei a letra B. Não, eu Coloquei quero B. saber. Breve Não. interrupção. Eu quero Uma breve saber qual interrupção. que é a função das reticências. Quer fazer Elas uma são breve- usadas para indicar o quê? Uma breve Você pode mostrar as situação. reticências lá no quadrinho, lá? Posso voltar. Olha só onde que estão as reticências aqui, ó. Aqui, ó, as reticências aqui. Teve uma breve interrupção. As reticências indicam o quê? Uma ideia, dá uma interrupção de uma ideia ou de um pensamento, uma pequena pausa, certo? Então, Uma essas pequena pausa. reticências,
usadas no segundo Breve quadrinho interrupção. indicam na fala de Armandinho uma falta de ideias, por isso colocou as reticências? Não, Não. ele Não. só estava falando mais sobre o assunto. Não. Se as reticências indicam uma breve interrupção, uma pequena pausa, né, entre uma fala e a outra, indica que nessa fala tem uma breve interrupção? Sim. Sim, né? Mas vamos corrigir, vamos olhar o restante das alternativas. Letra C. Tira, Arthur, aí. Tira um pouquinho aí, porque atrapalha aqui, por favor. Indica uma perda de memória? O Armandinho Não. teve uma perda de memória? Não, ele não Não, perdeu. porque se ele fosse uma tava- perda de memória, eu não teria falado no segundo quadrinho, no terceiro. Exatamente. Teve uma pausa demorada? Não, Não, e no terceiro ele já falou, logo já. em seguida. Teve uma leve insegurança, ele ficou inseguro, por isso que ele demorou? Não. Não, então a resposta correta é a letra B de bola, beleza? E bom. Questão 14. Só um pouquinho. prof, foi essa que eu fiz. A análise da linguagem não verbal e da resposta que Armandinho dá ao pai permite concluir que o menino é. Então, a gente tem o quê? A análise não verbal. O que é essa não verbal aqui? O que significa? A imagem. A imagem, isso mesmo, Daphne. Olha só, ele está feliz aqui nessa imagem, né? Ele está segurando um vasinho aí com uma árvore. Está parecendo que ele vai plantar, né? E essa análise que a gente fez agora da linguagem não verbal e da resposta que ele dá ao pai, nós podemos concluir que o menino é ingênuo e rebelde? O Armandinho Não, rebelde não. Ele Não é rebelde. Ele não é rebelde. porque ele está feliz, né? Ele está feliz. Sim. Ele é teimoso, Pra ingênuo. conformista? Não. Não, né? Não, Ele não se conforma, por isso que ele está agindo daquela maneira? Não, não é por isso. Ele é contestador e dissimulado? Ele Não. é uma criatura Não. que se disfarça? Não Quê? também. Ah, mas ele é arrogante, ele é soberbo e inocente? Não. Não. Professora, ele tem algum Testador de pai, mas ele deu Espera só um pouquinho. Pode Ele é falar, Daphne, convicto primeiro. e Fala otimista. primeiro, Daphne. Eu entendo assim, ele deu uma resposta contrária do pai, mas ele deu de forma bem educada, então ele não é arrogante. Exatamente, ele é convicto, ele tem firmeza otimista. e ele é otimista, né? Sim. Ele é tão otimista que ele diz assim, ó, eu não estou sozinho, né? Eu estou convicto que eu não estou sozinho, a gente só está espalhado, mas nós já começamos a nos reunir. Então, ele é convicto e otimista. Resposta correta, a letra E. Tudo bem até agora? Sim. Ô, Pro, mas o que é contestador de simulado? Eu não ouvi muito bem. Dissimulado é aquela contest- pessoa que mente, né? Isso, contestador é aquele que argumenta o tempo todo. E dissimulado é a criatura que se disfarça, tá? Deixa eu só responder uma aluna aqui, peraí. Beleza. Vamos agora para o texto de número 4. Relação entre crianças e seus pets. Segundo o estudo pela Universidade de Cambridge, crianças se relacionam melhor com seus pets do que com seus irmãos e irmãs. O estudo também mostrou que, em alguns países, os pets são quase tão comuns quanto irmãos ou parentes próximos nas residências. As crianças têm seus pets como confidentes e sentem neles
a confiança de um familiar. Pets trazem benefícios para a saúde humana e coesão comunitária, promovendo o quê? O bem-estar psicológico. Então, olha só. Então, o estudo da universidade comprovou tudo isso em relação ao quem tem um bichinho de estimação. Tá vendo aqui, ó, tá todo mundo feliz, com um coraçãozinho na foto. Olha que legal, tem bastante, hein, Daphne? Que joia! Olha lá, questão de número 15. Como todo infográfico, o que é um infográfico? Tipo um gráfico com É informações texto, escritas. Isso é um gráfico informativo, né? É um info de informação, que é um gráfico, que vai informar. O texto 4 contém elementos verbais, as informações escritas, e as não verbais, que são as figuras e cores, que a gente pode ver que é um infográfico bastante colorido aí, com bastante desenhos, né? Figuras. Entre esses dois tipos de linguagem, se estabelece no texto uma relação marcada pela complementaridade, que há um complemento entre as duas. É uma contradição? Está se opondo entre a verbal e a não verbal ali? Está se opondo? É uma contradição? É uma redundância? O que é a redundância? É desnecessário colocar esse monte de informação? Não, também, né? Então, aqui a gente já vai eliminar essa. Está em desarmonia? Não. A foto e a Está fala? harmonia. Muito pelo contrário, está bem harmônico, né? Está conciso? É uma concisão? Não. É uma brevidade? Só está com exatidão de imagem? Também não, né? É uma complementariedade. Elas estão se complementando. Pode falar, Daphne. Eu não entendi o que é uma concisão. É que travou um pouco. A concisão... Espera só um pouquinho, deixa eu apagar aqui. A concisão é o seguinte, é como se... Deixa eu só abrir aqui, que está dando problema. Espera só um pouquinho. Uma concisão é quando não tem uma precisão, quando não tem uma exatidão. E ali a gente tem o quê? Uma exatidão de imagem e de fala, entendeu? Então, fica... Ou fosse só imagem ou só fala, aí seria o quê? Não teria uma complementariedade. Então, não é uma concisão, não é uma brevidade, uma precisão, uma exatidão só de imagens. Elas se complementam. Beleza? Tudo bem? Sim. Ok. Questão 16. Bora lá. Segundo estudo pela Universidade de Cambridge, crianças se relacionam melhor com seus pets do que com seus irmãos e irmãs. O trecho destacado mostra que os dados do infográfico merecem crédito porque se originam. Por que merece crédito esse... Oi. Essa aqui eu errei um pouco. Você errou? Não, eu errei. Eu marquei a letra B. Eu marquei a letra A. É o Porque seguinte... a letra A está certa. Ó, por que é a letra A? Ele dá para confundir realmente entre a letra A e a letra B. Eu vou explicar por quê. Porque aqui diz aqui, ó, de onde que vem os dados do gráfico? A Universidade de Cambridge. Os dados do gráfico, ele vem de uma pesquisa científica, certo? A universidade
proveio só o quê? Só o gráfico, mas os dados do que o PET faz com que ele é uma boa coisa para a família, ele vem de uma pesquisa, foi feita uma pesquisa que comprovou que os PETs fazem bem para as famílias, tanto quanto irmãos e irmãs. A universidade, ela só o quê? Jogou o gráfico, mas dá para confundir essa questão. A resposta correta é A. Ela se originou de uma pesquisa, tá? Ela não é da sabedoria dos pais, ela não é de investigação jornalística, muito menos do senso comum. Beleza? Tudo bem? Professora, eu acho que eu entendi. É tipo assim, não importa se ela é de uma universidade estrangeira, aquela pesquisa ela recebe mais crédito se ela for de uma pesquisa que é científica. Exatamente. Tipo, ela é uma comprovação, entende, Davi? Essa palavra que eu ia falar. É uma comprovação. A pesquisa, ela comprova. Não tem como falar, tá mentindo. Não, ela comprovou. Ela se originou da pesquisa. Beleza? Questão 17. Na passagem, em alguns países, os pets são quase tão comuns quanto irmãos ou parentes próximos nas residências. Há entre o trecho em destaque e o anterior uma relação de quê? Qual que é o texto em destaque? Quanto irmãos ou parentes próximos nas residências. E qual que é a relação anterior? Os pets são quase tão comuns. E aí? A gente tem aqui uma explicação. A gente comparação. tem uma comparação. Comparação. Isso, uma comparação. A gente tem uma Está conclusão. comparando Semana passada. os pets com irmão ou irmã. Está comparando, São Matheus, mais isso comuns. mesmo. E Está também não fazendo- seria causa e consequência. E não é causa e consequência, não. É uma comparação. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, Maria é tão linda quanto Clara. Os pets, eles são tão comuns quanto ter irmão ou parente próximo, entendeu? Não é uma explicação, não está fazendo uma conclusão. professora. Oi? Tem outra pessoa que se chama Matheus aqui? Tem você e tem o Matheus Ferreira, que é o primeiro dia que ele está aqui, tá? Ah, tá. Então, aqui, ó, todo mundo acertou essa? Sim. Os pets são tão comuns comparando aos irmãos ou parentes próximos. Mas vai Beleza. ser a questão 8? Eu tenho muitos animais, mas se for comparar com a quantidade de animais de rua do meu bairro, nossa, não chega nem perto. É muito, Dá né? dó, porque alguns estão até machucados. Não, quando eu vejo um cachorro andando mancando, dá dó. Você já quer levar para sua casa, né, Daphne? Sim, principalmente também gato. Ah, eu imagino. Dá dó mesmo, eu também tenho bastante dó. Vamos lá. Questão 18. No infográfico, de novo, a palavra pets, que está em negrito e entre aspas, é repetida em todas as sentenças. Isto se explica em virtude de uma escassez de criatividade, uma falta de Não, porque dava para criatividade. ela usar a palavra bichinhos e outras coisas. Ô, professora, Oi. eu acho que é marca do gênero textual, porque esse texto é sobre os pets. Daí, essa palavra se repete por causa Você do acha que ela se motivo do repete texto. para marcar Mas o ela não gênero é. de texto? É isso? Mas não é. Sim, Tá. eu acho que sim. Tá, vamos deixar em aberto. Se a gente voltar lá, a gente pode perceber o seguinte, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho no infográfico. A gente sabe que é uma pesquisa e que repetidas vezes ele está dizendo os pets são quase tão comuns. Os pets são como confidentes. Os pets trazem benefícios.
Então, ele está fazendo o quê? Ele está dando uma grande importância aos pets, certo? Então, não é uma escassez de criatividade. Ele também não marca do gênero textual. Não é isso que está significando essa relação tão forte aos pets. Nada a ver. Ah, tá. Agora entendi. Entendeu? Pets não O quê, é Então, gênero. sabe que eu não marquei essa também? Pro? Eu marquei a letra B. Professor, Não, Eu marquei a olha letra só. D e eu acertei. Olha só, por que que não é uma marca do gênero textual? Eu vou explicar daqui a pouco, ó. É a valorização de palavra curta? Não está Não. valorizando uma palavra curta. Ela está o quê? Enfatizando. Ela está dando ênfase em palavra-chave. Sim, certo. Como assim, pro? Por que que está dando ênfase? Por que que está enfatizando? Porque qual que é o personagem principal de toda essa pesquisa? Não Os são os pets. pets? Pet. Então ele está enfatizando, ele está dando ênfase. O pet é isso, aquilo. O pet traz alegria. O pet é um confidente para as grandes famílias. Então, a correta aqui é a letra C. Não é a letra E, porque não foi A por D, falta pro. de sinônimos. A D, pro. Você falou a letra C. Não, letra D de dado, perdão. Beleza? Tudo bem aí? Tem alguma Pro, você dúvida? não vai explicar por que não é a letra B? Professora, tem que copiar as perguntas, já que eu não fiz a prova? Não precisa copiar. Não Nossa, é uma marca do texto, do gênero textual. Por quê, pessoal? Porque aqui a pesquisa em relação aos pets, tá? Não é uma marca de texto, é uma pesquisa. Olha só, ele está fazendo uma relação entre as crianças e os seus pets, repetidas vezes, para dar ênfase nessa pesquisa, beleza? Tudo Beleza. bem? Prof, Oi. eu Pode não marquei falar. essa também. Eu não sei se foi isso mais ou menos que a senhora disse, mas eu não marquei essa porque, por exemplo, se fosse uma crônica, não só porque repete a palavra pets que é uma crônica. Isso que eu Não é entendi. só por causa disso. A gente tem que pegar todo o texto inteiro. A gente tem que ler e entender ele inteiro. Não pode só pegar apenas uma palavra e achar que é aquilo. Não. No contexto todo, ele está dando o quê? A ênfase nos pets. Entendeu? Sim. Por isso que a letra D. Bora lá. Último texto para a última questão, que eu acredito que é a última, né? Não, faltam duas. Texto 5. 5 razões para dar um animal de estimação para o seu filho. Então, olha só, tem 5 razões aí para que vocês tenham um animal de estimação. Peçam para os seus pais, aqueles que ainda não têm. Agora chegou aí a hora para vocês convencê-los. Vamos lá. Pro, eu Conviver... até tirei print para mandar para mim. Olha lá. Conviver com cães e gatos pode ser ótimo para desenvolver habilidades e pode melhorar até a saúde das crianças. Muito mais do que brincar e fazer companhia, animais de estimação podem ser grandes aliados no desenvolvimento emocional de seus filhos. Um estudo realizado pela Universidade de Oklahoma e publicado no site do Centers for Disease Control and Prevention, olha eu falando inglês, só que não, CDC nos Estados Unidos, acompanhou 643 crianças de 4 a 10 anos por 18 meses. Olha só, acompanharam essas crianças aí e concluíram que as crianças que convivem com cães de estimação têm menos probabilidade de sofrer de ansiedade na infância. Olha que beleza! Os ganhos acontecem também na autoestima, quando a criança percebe que é capaz de cuidar de outro ser, de se responsabilizar por certos cuidados, se sente o quê? Mais confiante e com a autoestima mais elevada para assumir outras tarefas e outros papéis em sua vida. Além disso,
Essa autoestima também é estimulada quando a criança percebe que o bichinho também gosta da companhia dela, conta a psicóloga Anne Caroline Janiro, que ajudou a formular uma lista com os cinco principais motivos para você pensar seriamente em presentear seus filhos com animais de estimação. Olha lá o que vocês vão dizer para o papai e para a mamãe. Estimula o senso de responsabilidade. Olha que legal. Desenvolve habilidades sociais. 3, estimulam a paciência e a tolerância. 4, diminuem alergias e doenças respiratórias. Olha aí, tem gente que pensa que o gatinho dá alergia na gente. Não dá, ele diminui, né? A alergia. 5, estimulam condicionamento físico. Então, nós temos essas 5 dicas, essas 5 afirmações aí, para que vocês tenham um bichinho de estimação. Beleza? Não, Pro, quando eu estava fazendo a prova, eu li para o meu pai e para minha mãe, falando, olha aqui as 5 razões para vocês me dar um cachorrinho, um gatinho. E o que eles disseram, Júlia? Eles disseram que ia pensar, né? Porque a gente mora em um apartamento. Ah, dá para ter um gatinho. Um gatinho é tudo de bom. Olha lá. Vamos lá. Questão 19. De acordo com o texto 5, a convivência com animais de estimação traz benefícios à saúde das crianças. Tais benefícios são limitados somente ao aspecto físico? Não, porque ele está dizendo que dá também o quê? Não. No aspecto Dizendo psicológico, isso mesmo. Então, não é certo aqui a letra A. Eita, agora ficou feio para mim. Espera aí. Não se limita apenas a aspectos físicos. Mais físicos do que psicológicos? Não. Não é mais Nem menos. Exatamente. Tanto físicos quanto emocionais? Sim, emocionais é a mesma coisa que psicológico. E aí? Sim. Sim. Emocionais é Correta. a mesma coisa que psicológico. Exatamente. Então, a gente tem aqui, essa por enquanto está correta. Ah, mas são restritos a fatores de autoestima? É limitado esse fator? Não. Nem Não é falou de limitado. Pelo contrário. Pelo contrário, isso mesmo, não é. Ele estimula a ansiedade? Não. Não, né? Ansiedade. Então, a Não resposta deixa a criança correta ter aqui é a ansiedade. letra C. Isso. Letra C, de casa. Deixa eu só ver aqui. Sofia tem alergia ao pelinho do gato, olha só. E a última questão, que é a 20. O termo destacado em, além disso, essa autoestima também é estimulada quando a criança percebe que o bichinho também gosta da companhia dela, nas linhas 9 e 11. Pode ser substituído além disso, sem alterar o sentido do texto por. Entretanto, aqui a gente tem o quê? Uma conjunção Entretanto. de entretanto. Calma, olha. A gente pode substituir, além disso, que é uma locução adverbial, em uma adição. A gente vai além disso o quê? Vamos voltar lá no texto, nas linhas 9 e 11? Linhas 9. Além disso aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Quando a criança percebe que é capaz de cuidar de outro ser, de se responsabilizar por certos cuidados, se sente mais confiante, com a sua autoestima mais elevada para assumir outras tarefas e outros papéis em sua vida. Além disso, além de tudo isso que eu acabei de ler, essa autoestima também é estimulada
quando a criança percebe que o bichinho também gosta da companhia dela. Então, olha só, além disso, nós podemos substituir, sem alterar o sentido do texto, por entretanto, aqui está indicando oposição. Não é entretanto. Todavia, a Não. gente pode substituir por todavia no espaço de tempo? Não. Todavia é. A gente Logo não. pode substituir por logo? Não. A Não, é gente uma vai concluir. Não, a gente não está concluindo. A gente não está dando um tempo. Ai, logo mais. Não. A gente está acrescentando. Em decorrência, em consequência de tudo que eu li antes. Não. A gente está fazendo o quê? A gente está adicionando. Além Demais significa isso, pro adicionar? ademais, isso mesmo, de modo a acrescentar. Eu vou acrescentar. Ademais, além disso, de tudo o que acontece quando você tem um bichinho de estimação, ademais, a sua autoestima também é estimulada quando você percebe que o bichinho gosta de você. Beleza aí? Sim. Acertaram todas? Não, eu errei só duas. Eu também, só errei 2. Parabéns, mas está super bom, hein? A gente vai ter mais Aquela uma. parte, ô professora, Oi, pode falar. aquela questão lá que estava perguntando se era a pesquisa científica ou universidade estrangeira, fiquei em dúvida, daí eu coloquei universidade estrangeira, daí eu errei aquela. Mas ficou bem claro para você, Matheus? Ficou. Porque era pesquisa, né? Maravilha. Pessoal, alguma dúvida? Vai ter mais uma correção de português? Não, não vai ter aula, eu acho que não, tá? Mas ainda faltou 4 questões para mim corrigir. Qual 4? 4. Ô, Tinha professora. mais outras questões. Eu já corrigi no começo da aula as 4, Professora, professora, tá? Só um pouquinho. Eu já corrigi lá no começo da aula. Você chegou atrasado? Eu cheguei um pouquinho atrasadinha. Ah, então já foi corrigido. tá. Depois você olha na gravação. Pode falar. acabou? Acabou. Eu acho que não vai ter outra aula. Ah, tá. Tá bom?